Saudações a todos, vizinhos e colegas. Meu nome é Alexandre Guilherme. Estou aqui para mais um vídeo sobre o estudo de circuito puramente indutivo e estudo de circuito RL em série. Então vamos realizar essas duas experiências nesse vídeo e no fim vamos tirar as conclusões em relação aos dados que foram colhidos durante a realização das experiências. Então agora vamos entrar na parte do resumo teórico em relação às experiências que nós vamos realizar aqui hoje. Então vou começar primeiramente com a experiência, com o resumo da experiência número 12, que é o estudo de circuito puramente indutivo. Então antes de começarmos com isso é necessário saber primeiramente os conceitos de indutor, coeficiente de autoindução ou indutância, reatância indutiva e também de corrente alternada. Então um indutor é um componente passivo de um circuito elétrico que consiste por uma bobina de fio, uma bobina, um fio enrolado em torno de um núcleo magnético também, ou simplesmente um fio enrolado, como podemos ver aqui o símbolo e alguns exemplos. Então os indutores são caracterizados pela sua indutância medida em Hertz, e a indutância depende de fatores como o número de espiras da bobina, a área de seção transversal do fio e o comprimento da bobina. Então o que é o coeficiente de autoindução ou indutância? Então é normal chamar de indutância própria ou simplesmente indutância, e é uma propriedade de um componente chamado indutor, no caso, o primeiro componente que nós vimos aqui. E é a medida da oposição à variação, é a medida da oposição à variação da corrente elétrica em uma bobina, quando um campo magnético é gerado ao seu redor. Então a unidade da medida da indutância é um Henry, e ela é representada pela letra L. Então a indutância depende de vários fatores, como já tinha dito, que é o número de espiras, a área de seção transversal e o comprimento da bobina. Então a indutância é responsável pela criação de um campo magnético em torno de uma bobina quando uma corrente elétrica flui por ela. Quando a corrente varia, o campo magnético também varia, o que induz uma tensão oposta à bobina, conhecida como força eletromotriz, e essa força eletromotriz é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente e à indutância da bobina. Então, agora é necessário saber o que é reatância indutiva. Então, a reatância indutiva é uma medida da oposição de um indutor à passagem da corrente alternada. Ela é um tipo de impedância presente em circuitos que contêm elementos indutivos, como bobinas ou enrolamentos de fio. Quando uma corrente alternada flui por um indutor, um campo magnético é gerado ao redor dele. Esse campo magnético armazena energia, e quando a corrente alternada varia, o campo magnético também varia. Essa variação do campo magnético induz uma tensão oposta na bobina, gerando assim uma reatância indutiva. Então essa é a fórmula de reatância indutiva, e esse L é a indutância dada em Henry. Então, a reatância indutiva desempenha um papel muito importante em aplicações elétricas e eletrônicas, como transformadores, motores elétricos, no caso, circuitos de filtragem, então circuitos de ressonância e outros. E agora, corrente alternada. A corrente alternada, CA ou AC, Alternate Current, é um tipo de corrente elétrica em que a direção e magnitude da corrente variam periodicamente ao longo do tempo, ao contrário da corrente contínua, CC, o Direct Current, que mantém uma direção constante. Sim, mantém uma direção constante. A corrente alternada flui em um padrão oscilatório. Então a corrente alternada é caracterizada por sua forma senoidal, e a magnitude da corrente varia continuamente, indo de um valor máximo positivo até um valor máximo negativo, e depois repetindo isso novamente. Então, repetindo esse ciclo de oscilação. Então, a frequência da corrente alternada é o número de ciclos completos que ocorrem em um segundo, e é medida em Hertz. Então, muitos sistemas de energia domésticos e industriais também, a frequência deles é de 50 até 60 Hz. Sim, então agora vamos começar realmente com o resumo teórico da primeira experiência número 12, indutor em regime AC. Então, um indutor, quando percorrido por uma corrente elétrica alternada, ela oferece uma oposição à passagem dela, imposta por um campo magnético
denominado reatância indutiva. Então essa reatância indutiva é dada por essa expressão que está aqui embaixo. E a reatância indutiva é uma oposição à passagem da corrente, sua unidade é Ohm. Então este aqui é um circuito puramente indutivo em regime AC, ou Alternate Current. Então a reatância indutiva é em função da frequência. Sim, a reatância indutiva é uma função da frequência e ela é dada por essa expressão 2πfL, L sendo a indutância. Então podemos traçar o gráfico da reatância indutiva em função da frequência obtendo este gráfico aqui. Então este é o gráfico da relação entre a reatância indutiva e a frequência. Então com o gráfico podemos concluir que a reatância indutiva aumenta com o aumento da frequência. Como a reatância indutiva é função da frequência, devemos medir, é um processo experimental. Então vamos aplicar uma tensão alternada aos terminais do indutor e medindo o valor da tensão da corrente e também da corrente, obtendo o valor da reatância indutiva usando essa expressão. Então, um indutor em regime AC, podemos ver aqui. Então, quando nós aplicamos essa tensão nos terminais do indutor, surge uma corrente alternada. Pois o indutor energiza-se e desenergiza-se continuamente em função da característica dessa tensão. Então, daí, quando o indutor está energizado, a corrente máxima é negativa. E quando o indutor está desenergizado, VL igual a V máximo, a corrente é nula. E em função disso, traçamos este gráfico para representar melhor essa situação. E podemos verificar que a corrente está π sobre 2 radianos atrasada em relação à tensão. O que podemos ver assim. Observando o gráfico, notamos que a corrente está atrasada em π sobre 2 radianos e em relação à tensão, e podemos então ver que a corrente obedece à seguinte expressão. Então, a expressão de cima é equivalente à expressão de baixo. Então, para o estudo do circuito puramente indutivo, temos como objetivo, primeiramente, verificar experimentalmente a dependência da reatância indutiva do coeficiente de autoindução. E como segundo objetivo, verificar experimentalmente a dependência da reatância indutiva com a frequência. Saudações docente, saudações colegas, meu nome é Alexandre Sarmento Blundo e hoje estou aqui para começar com o trabalho número 12, que é o estudo do circuito puramente indutivo. Nessa experiência, nós vamos fazer uma transição das correntes contínuas e agora vamos trabalhar com correntes alternadas. Então, vamos usar uma bobina de 1000 espiras no máximo. Vamos usar um núcleo U, um núcleo I, um amperímetro que vai ser calibrado para correntes alternadas e um voltímetro que também vai ser calibrado para correntes alternadas. Sim. Então, para o primeiro procedimento, na minha bobina, vou colocar os terminais para 250 espiras. Então, vou colocar o voltímetro nos terminais dessas 250 espiras e vou medir a intensidade da corrente total que passa e a tensão do circuito. Então, eu posso verificar que a intensidade da corrente que passa é de 3,61 mA e a tensão é de 12,36 volts. E agora coloquei os terminais para 750 espiras e vou medir a intensidade da corrente e a tensão que passa pelo circuito. Eu posso verificar que a intensidade da corrente é de 1,42 amperes e a tensão é de 13,14 volts. Sim. E agora coloquei os terminais para 1000 espiras e vou medir a intensidade da corrente e a tensão que passa pelo circuito. Eu posso verificar que a intensidade da corrente que passa é de 1,1 ampere e a tensão é de 13,26 volts. Sim, agora eu vou levar a minha bobina e vou introduzir o núcleo U dentro da bobina, nesta bobina no caso, e vou medir novamente a intensidade da corrente e a tensão que passa pelo circuito. Então, introduzindo o núcleo U dentro da bobina de 1000 espiras, vou medir a intensidade da corrente que passa e a tensão. Sim, eu posso verificar que a intensidade da corrente é de 0,31 amperes e a tensão é de 13,14
49 volts. E agora vou levar o meu núcleo I e vou fechar a minha bobina. E com isso vou medir a intensidade da corrente e a tensão. Eu posso verificar que a intensidade da corrente que passa é de 0,12 amperes e a tensão é de 13,5 volts. Sim. Então, alguns cálculos durante a conclusão vão necessitar que nós saibamos a frequência que a fonte nos fornece. Então, eu posso verificar que a frequência de variação da polaridade desta fonte é de 50,02 Hz. Sim. Então, para o último procedimento da realização da nossa experiência, troquei a fonte de alimentação por um gerador de frequência. Então, com esse gerador, eu vou variar a frequência de 50 até 5000 Hz e vou medir a intensidade da corrente total e a tensão como voltímetro. Isso na bobina de 1000 espiras sem núcleo. Sim. Então agora, na bobina de 1000 espiras, vou medir a tensão e a corrente que é me fornecida pelo circuito. Então posso verificar que quando a frequência é de 50 Hz, a corrente é de 19,6 mA e a tensão é de 0,41 volts. Sim. Agora vou aumentar a frequência para 500 Hz e 504 Hz. Agora posso verificar que a intensidade da corrente é de 17,2 mA e a tensão é de 0,88 volts. Agora vou aumentar a frequência de 500 Hz para 5 kHz. E eu posso verificar que a intensidade é de 3,2 mA e a tensão é de 1,21 volts. Sim, então já terminamos com a realização da experiência. Agora vamos para a folha de Excel analisar os dados que foram colhidos durante a realização da experiência. Vamos fazer os cálculos necessários para ver se os dados correspondem com a nossa teoria. Então, este foi o trabalho ou a experiência número 12, estudo de circuito puramente indutivo. Então agora vamos trabalhar com as conclusões e com a análise dos dados desta experiência. Sim, então já realizamos a experiência número 12, estudo de circuito puramente indutivo. Então estamos aqui na folha de Excel para analisar brevemente os dados que foram colhidos. Então esses em azul são os valores medidos, em castanho os valores calculados, erro absoluto e relativo em amarelo, máximos e mínimos em verde. Então, primeiramente, esses são os dados que foram colhidos para o valor da corrente em diferentes situações. Primeiramente para 250 espiras, 750 até 1000 espiras, e depois com 1000 espiras introduzimos o núcleo U e depois o núcleo e fechamos com o núcleo I. Então aqui é possível perceber que com o aumento do número de espiras, o valor da corrente muda também. Ele diminui, o valor da corrente diminui. E o valor da tensão também oscila, no caso aumentou. Então fizemos o cálculo da reatância indutiva e é possível verificar que a reatância indutiva, de acordo com o número de espiras, com o aumento do número de espiras, a reatância indutiva também aumentou. A partir do momento que introduzimos os núcleos, houve uma subida exponencial dos valores da reatância indutiva, no caso. Então, a reatância indutiva com o núcleo U é de 43 ohms e com o núcleo I é de 112 ohms, que significa que os núcleos de ferro aumentam a reatância do indutor, no caso, a indutância do indutor. Então, aqui podemos verificar que existe uma relação direta entre a reatância indutiva e a indutância. No caso, com o aumento da reatância indutiva, o valor da indutância também aumentou, que verificamos também com a fórmula. E também é possível verificar aqui experimentalmente que com o aumento da reatância indutiva, o valor da indutância aumentou. Isso quando a frequência é de 50 Hz. Então, depois fomos para os seguintes procedimentos. No caso aqui já variamos o valor da frequência. Que o valor da frequência era constante, aqui variamos o valor da frequência. Então aqui é possível verificar que com o aumento da frequência, a intensidade da corrente diminui, também a tensão aumenta. No caso, é possível verificar que
experimentalmente, antes teoricamente, que com o aumento da frequência a reatância indutiva iria aumentar. E foi isso que foi verificado experimentalmente. Com o aumento da frequência, a reatância indutiva aumentou. No caso, esses são os valores da frequência que foram dados pelo gerador de frequência. E, aplicando os cálculos da reatância indutiva e do coeficiente de autoindução ou indutância, é possível verificar que, com o aumento da frequência, o valor da indutância diminuiu. É o que já era esperado que o valor da indutância diminuísse com o aumento da frequência. Sim, então, esse é basicamente a experiência número 12. Temos aqui os dados que foram colhidos. Então, aqui é possível verificar que a reatância indutiva é resultado da divisão de dois valores que foram medidos, no caso a tensão e a intensidade da corrente, o que nos remete à propagação de erro, no caso ao erro do coeficiente ou do produto. Então, vamos para aqui e vamos aplicar esta fórmula para o erro ou o cálculo de erro da reatância indutiva. Mas antes disso, temos que calcular o erro absoluto da intensidade da corrente e da tensão. As escalas que foram aplicadas durante a realização da experiência, primeiramente, são 20 volts para a voltagem e 200 mA também, e também 20 amperes para as escalas de correntes altas. Então, para o primeiro procedimento, no caso, calculou-se o erro absoluto da intensidade da corrente para 250 até 1000 espiras com o núcleo U e o núcleo I, e também calculou-se o erro absoluto da tensão, no caso, para 250 até o núcleo I. E temos esses valores do erro absoluto, estes valores do erro absoluto. Então, aqui tenho já agora os cálculos, né, do erro absoluto da reatância indutiva, considerando também todos os valores. Então, aqui tenho o erro absoluto da intensidade, das intensidades da corrente em diferentes situações, e também tenho o erro absoluto da tensão em diferentes situações. E aplicando esta fórmula, é possível determinar o erro absoluto da reatância indutiva. Então, tenho esses valores para o erro da reatância indutiva, erro relativo, máximos e mínimos para a reatância indutiva. Então, para o quarto procedimento, o pensamento é o mesmo, porém aqui nós determinamos, né, a intensidade da corrente, ou o erro absoluto da intensidade da corrente medida, o erro absoluto da tensão medida, e com esses valores também é possível construir essa tabela, no caso, com o erro absoluto da intensidade e da tensão, também com os seus respectivos valores, para aplicar a fórmula que foi descrita lá em cima, e temos aqui o erro absoluto da reatância indutiva para o segundo procedimento. Então, em relação à experiência número 12, em relação à análise dos dados é tudo. Agora vamos realizar a experiência número 13 e, de seguida, analisar os dados também dessa experiência. Sim, então agora vamos fazer o resumo teórico em relação à experiência número 13, que é o circuito RL série. Então, o circuito RL série é um circuito elétrico que consiste em uma resistência R e um indutor L, conectados em série. Neste tipo de circuito, a corrente elétrica flui através do resistor e do indutor na mesma trajetória. Então, no circuito RL série, a presença do indutor introduz a reatância indutiva XL, que é a oposição da passagem da corrente alternada, devido às propriedades indutivas do indutor, no caso. Então, a reatância indutiva é determinada pela fórmula que nós já vimos, que é 2π F L, L no caso sendo a indutância, e além, sim, L sendo a indutância e F sendo a frequência. Então, além da indutância indutiva, reatância indutiva, o circuito também apresenta uma resistência R, que é a oposição real à passagem da corrente elétrica e é medida em ohms. Então, quando uma corrente alternada é aplicada a um circuito RL série, ocorrem várias interações entre a resistência e a reatância indutiva. E essas interações resultam em fenômenos como defasagem, de fase entre a corrente e a tensão, bem como a formação de picos de tensão
e corrente de pico. Então, para verificarmos melhor essa coisa de defasagem, ângulo de defasagem, temos aqui o diagrama vetorial. Então, na construção do diagrama vetorial, consideramos como referência a corrente, pois, sendo um circuito em série, ela é a mesma em todos os componentes, e no indutor está atrasada em π em 90 graus, π sobre 2 radianos. Então, de acordo com este diagrama, temos que a soma vetorial das tensões do resistor e do indutor é igual à tensão da fonte. Assim temos esta expressão aqui. Então, diagrama vetorial, ainda no diagrama vetorial no caso, então podemos dividir todos os membros desta expressão pela intensidade da corrente elevado ao quadrado. Então teremos esta expressão aqui, sendo a primeira parte sendo a impedância, a segunda parte esta sendo a resistência e a terceira parte sendo a reatância indutiva, o que nos remete a dizer que podemos escrever esta expressão ou esta para determinar a reatância, para determinar a impedância do circuito. O Z é impedância do circuito. Então, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente no circuito pode ser determinado por meio das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, como podemos observar aqui, seno de θ pode ser determinado por esta ou esta expressão, também para o cosseno, são relações equivalentes e são dadas através do diagrama vetorial ou da fórmula da impedância do circuito. Então, usando ou o diagrama ou a impedância do circuito, é possível encontrar o ângulo de defasagem. Então, considerando a defasagem, podemos escrever as equações da corrente e da tensão em cada elemento do circuito. Então, teremos estas expressões, isso considerando o ângulo de defasagem. Então, para a construção do triângulo da impedância, temos alguns passos a seguir. Primeiro é determinar o valor da resistência e da indutância do circuito L. Então, com o valor da indutância, usamos esta fórmula para determinar a reatância indutiva. Então, vamos desenhar um triângulo retângulo e o lado horizontal representa a parte real da impedância, no caso que é a resistência R. E o lado vertical representa a parte imaginária da impedância, ou impedância indutiva. E o lado da hipotenusa do triângulo representa a impedância total do circuito. Então, utilizando as fórmulas trigonométricas, vamos determinar, no caso, os ângulos do triângulo, o ângulo de defasagem também. Então, esse aqui é mais ou menos o esquema de um triângulo de impedância de um circuito RL série. Sim. Então agora vamos começar com a realização da segunda experiência, no caso o estudo do circuito RL série. No caso vamos associar uma resistência R e um indutor L em série. E o primeiro objetivo é verificar experimentalmente a dependência da tensão aplicada a uma bobina em relação à sua indutância, isso associando o resistor. E também vamos verificar experimentalmente esta equação aqui, com os dados que vamos colher durante a realização da experiência. Saudações docentes, meu nome é Alexandre Sarmento Bilundo e hoje vou realizar a experiência número 13 do estudo de circuito RL série. Então, o estudo de circuito RL série é uma associação do resistor R e de uma bobina L num circuito em série. Então vou usar o amperímetro e o voltímetro com a fonte de alimentação na escala ou na corrente alternada. Sim, então aqui temos uma bobina de 3.000 espiras e vou usar as 3.000 espiras dessa bobina para realizar a experiência. Vou associar essa bobina com uma resistência de 10 kΩ e vou começar com as medições da tensão e da corrente de circuito. Sim, já tenho aqui o circuito montado. Como eu tinha dito, vou associar uma resistência com uma
bobina RL. Por isso que se chama circuito RL série, porque associa uma resistência e uma bobina L em série. Já coloquei o meu amperímetro aqui na escala de corrente alternada para medir a corrente que passa nesse circuito e vou usar o voltímetro para medir a tensão que passa no circuito. Vou colocar no terminal da bobina e aqui. E agora vou medir a tensão e a corrente que passa em todo o circuito. E eu posso verificar que a corrente que passa é de 5,92 mA e a tensão é de 12,85 volts. Agora vou medir a tensão que passa nessa resistência de 2 kΩ e posso verificar que é de 11,96 volts. E agora vou medir a tensão na bobina e eu posso verificar que é de 0,88 volts. E a corrente se mantém a mesma, 5,92 mA. Agora vou introduzir o núcleo 1 dentro da bobina de 3.000 espiras e vou proceder de modo a realizar as mesmas medições que foram realizadas. Vou medir a corrente total e a tensão total e depois vou medir a tensão em cada resistência, no caso a resistência e depois na bobina. Espera. Então já introduzi o meu núcleo U na minha bobina e agora vou medir a corrente e a tensão que passa. Então vamos ver o que esse núcleo U muda quando nós introduzimos o núcleo dentro da bobina de 3.000 espiras. Então a corrente que passa é de 5,78 mA e a tensão é de 12,88 volts. Então, a tensão na minha resistência de 2 kΩ é de 11,66 volts. E a tensão na minha bobina com o núcleo agora é de 2,18 volts. E aqui a corrente se mantém 5,77 mA. Sim, então agora vou fechar a minha bobina com o núcleo I, vou colocar a bobina desse jeito e vou proceder de modo a medir a corrente e a tensão que passa pelo circuito. Então vou ligar a fonte e eu posso verificar que pausa. Sim, então agora vou ligar com o núcleo E na bobina. Eu posso verificar que a corrente que passa desceu para 3,84 mA e a tensão é de 12,88 volts. Sim, agora posso verificar que a tensão que passa é de 7,79 volts na minha resistência de 2 kΩ. Sim, e agora posso verificar que a tensão que passa é de 6,17, isso na bobina com o núcleo, enquanto fechamos o U com o I. Então temos uma bola aqui e posso verificar que a tensão aumentou para 6,17 volts e a corrente se mantém 3,85 mA. Agora vou medir a resistência do resistor de 2 kΩ e da bobina para substituir a bobina com uma resistência equivalente. Então vou colocar os dois terminais aqui e posso verificar que a resistência da minha bobina é de 151 ohms. E agora vou medir a resistência do meu resistor de 2 kΩ e posso verificar que é de 2,04 ohms. Então aqui, para o último procedimento, vou substituir a minha bobina de 3.000 espiras por uma resistência equivalente, no caso essa de 150 ohms, pois a resistência da bobina nós constatamos que é de 151 ohms. Então vou substituir e vou medir novamente a corrente total, a tensão total, a tensão na resistência de 2 kΩ e a tensão na resistência de 150 ohms. Sim, então posso verificar agora que a corrente total do meu circuito é de 5,95 mA e a tensão é de 12,9 volts. Agora vou medir a tensão na resistência de 2 kΩ. Eu posso verificar que é de
12,03 volts. E agora vou medir a tensão na resistência de 150 ohms. E posso verificar que é de 0,86 volts. Agora já acabamos com a realização da experiência, então vamos agora analisar os dados que foram colhidos durante a realização da experiência. Estudo do circuito RL em série. Bem, já terminamos com a realização da experiência número 13, que é estudo do circuito RL série. Nessa experiência nós associamos uma resistência R com o indutor L em série. Então, por isso, medimos a intensidade da corrente total, a tensão na resistência e a tensão no indutor. E no quinto procedimento, trocamos o indutor por um resistor de resistência equivalente e repetimos os mesmos procedimentos do procedimento 1. No procedimento 2, nós inserimos um núcleo U dentro da bobina e medimos os valores da intensidade, tensão e as quedas de tensão nos componentes do circuito. E no procedimento 3, fechamos a bobina com o núcleo I e procedemos de modo a medir novamente a intensidade da corrente, tensão da resistência e a tensão no indutor. Depois, aplicamos os cálculos para determinar a reatância indutiva, no caso, dividindo a tensão no indutor pela intensidade da corrente total do circuito. Repetimos isso 3 vezes e aqui não repetimos porque não temos o indutor, então praticamente esses cálculos vão ter aqui. E esses são os valores da reatância indutiva. Os valores da tensão calculados usando esta fórmula são esses. O valor da impedância usando esta fórmula são esses, e os valores da impedância usando esta fórmula são esses. Essa aqui é a resistência medida, e aqui também temos os valores da intensidade da corrente, tensão na resistência 1, tensão na resistência 2, a soma das quedas de tensão, que tem que dar a tensão total, a resistência calculada também, que é a tensão total sobre a intensidade, e também a soma das duas resistências para dar a resistência total do circuito. Também aplicamos esses cálculos e esses são os valores que foram obtidos. Então aqui, procedimento 4, medimos as resistências que foram usadas no circuito. Então, depois disso, vamos aqui trabalhar com a construção da apresentação vetorial das tensões do resistor na bobina. Este aqui é um diagrama vetorial de como é representado, ou são representados os vetores tensão no indutor, tensão na resistência e a tensão da fonte. No caso, esse ângulo θ pode ser dado por essas expressões. No caso, usamos o seno, e aqui temos que a tensão no indutor, que é o cateto oposto, pela tensão total, que é a hipotenusa, também é dada por essa expressão que vamos ver daqui a pouco como ela é relacionada, pois esta aqui vem da fórmula da impedância do circuito. Então aqui temos o seno de θ, aplicamos esta fórmula e foi possível verificar que θ é igual a 3,92 graus. Então este aqui é o ângulo de defasagem. Então com isso construímos o diagrama vetorial e é possível verificar aqui o diagrama vetorial, que este é o vetor tensão da fonte, este é o vetor tensão no indutor, este é o vetor tensão na resistência, e aqui traçando esses vetores, então temos aqui o vetor que é a hipotenusa, no caso, que é a soma, que é o resultado da soma vetorial desses dois vetores que estão aqui. Então temos este vetor que tem um ângulo θ de defasagem 3,92 graus. Então depois procedemos de modo a construir o triângulo das impedâncias. É aqui onde já entra esta fórmula das impedâncias. No caso, podemos verificar que é parecida com a fórmula do triângulo pitagórico. No caso, aqui temos a hipotenusa e os dois catetos. Então também é possível determinar a partir desta fórmula. No caso, temos o cateto oposto pela hipotenusa. No caso, o cateto oposto aqui é a reatância indutiva e o cateto adjacente é a resistência. Então aqui temos a indutância e é possível determinar o ângulo de defasagem a partir desta fórmula novamente. E é possível verificar que o ângulo de defasagem é praticamente o mesmo que foi determinado na primeira, na construção do diagrama vetorial. No caso 3,91
graus, lá foi 3,92 graus o ângulo de defasagem. Então aqui construímos o triângulo das impedâncias. No caso aqui temos que nesse lado, na horizontal, temos a parte real da impedância, aqui a parte imaginária e aqui a hipotenusa, com um ângulo de defasagem θ 3,91 graus. Então este Z é o resultado da soma vetorial desses dois catetos. Sim, então aqui temos aqui as faixas que foram usadas durante a realização dessa experiência para AC voltage e AC current. Esse multímetro foi usado como voltímetro e este foi usado como amperímetro. Então as fórmulas que foram aplicadas durante a realização para os cálculos de erro, no caso, são essas: para o erro absoluto dos valores medidos, o erro percentual, o erro relativo percentual, máximos e mínimos, e o erro do produto ou quociente, no caso é este, e o erro de uma soma ou diferença também usamos esta fórmula. Então, para a primeira tabela, temos aqui então aqui para a primeira tabela temos aqui os valores das intensidades da corrente para o procedimento 1, 2 e 3, no caso quando mudamos, quando inserimos os núcleos dentro da bobina, e aqui o núcleo I para fechar a bobina, e esses são os valores da intensidade da corrente, junto com os valores do ΔI, que é o erro absoluto da intensidade da corrente. Então este valor será utilizado para o cálculo de erro indireto da reatância indutiva. Então aqui também temos os valores dos erros da tensão que foram medidos durante a realização da experiência para o procedimento 1, 2 e 3, isso para a tensão 1, para a tensão na resistência e para a tensão no indutor. Visto que queremos calcular a reatância indutiva, que já foi calculada aqui, que é dada pela tensão no indutor sobre a intensidade, temos aqui os valores. Então é necessário ter os valores do erro absoluto da tensão no indutor e os valores do erro absoluto da intensidade da corrente. Então tenho aqui os valores, estes valores que são esses, que são dados pela tensão no indutor, e estes valores que são os valores do erro absoluto da intensidade da corrente. Com isso, colocamos aqui os valores da intensidade da corrente e da tensão. Aplicando esta fórmula, é possível verificar que os valores são esses para a reatância, para o erro absoluto da reatância indutiva, o erro relativo percentual, os máximos e os mínimos. Então esses são os dados que foram colhidos. E aqui vamos agora para o procedimento 5. No caso, só realizamos um único procedimento, no qual trocamos a resistência ou trocamos a bobina por uma resistência, um resistor de resistência equivalente. Então temos aqui o valor da intensidade da corrente 5,95 miliamperes, as faixas de medição, e aqui é possível verificar que o valor do erro absoluto da intensidade da corrente, e também aqui os valores do erro absoluto das tensões, tensão total, tensão na resistência 1 e tensão na resistência 2, e estes são os valores da tensão que foi medida. Para o erro absoluto da resistência calculada, tensão sobre intensidade, precisamos do erro absoluto da intensidade, do erro absoluto da tensão total, no caso, que é 1,332 este. Então, com todos os dados aqui, aplicamos a fórmula e achamos o erro absoluto da resistência calculada. E também o erro absoluto da tensão calculada, que é a soma das quedas de tensão das quedas de tensão de cada componente, no caso a resistência 1 e a resistência 2. Então tenho aqui o valor do erro absoluto da tensão 1 e o erro absoluto da resistência 2, e aplicando a fórmula tenho aqui o erro absoluto da tensão total. E também é possível, quando comparamos este valor e este, não há muita diferença, visto que este é dado
de uma medição direta, e este é dado a partir de cálculos indiretos. Então aqui também temos o valor do erro relativo percentual e da tensão máxima e mínima. Então, em relação à experiência número 13, é tudo em relação à análise dos dados e cálculos de erro. Construímos aqui o diagrama vetorial e o triângulo das impedâncias, e é tudo em relação à realização dessas experiências 12 e 13. Até uma outra oportunidade.